Foi um enorme processo de construção coletiva. Na época foram mais de 100 entidades que participaram, cada uma representando as suas bases, da sociedade civil, do governo, dos vários setores, mesmo do setor privado, da academia. Então, no total, foram milhares de pessoas que se engajaram. A resultante disso tudo foi um movimento que posicionou a nutrição dentro da saúde como uma ação intersetorial intimamente ligada com a segurança alimentar. Além disso, pela primeira vez dentro de uma política pública oficial, o direito humano à alimentação foi reconhecido. Eu diria que são os dois grandes marcos do início do processo da PNAM. Um terceiro marco importante da época é que a PNAM levou ao estabelecimento da CGPAM, que hoje é chamada de CEGAM, que era a Coordenação Geral da Política de Alimentação e Nutrição, que foi o que deu, então, um abrigo institucional bem mais robusto aos programas de nutrição, que com a extinção do INAM, que tinha ocorrido nessa época, estavam espalhados pelo Ministério da Saúde, muito enfraquecidos, e foi a política que permitiu criar a Coordenação Geral da Política e, consequentemente, criar esse abrigo institucional muito mais forte, muito mais robusto. A PNAM, desde o seu início, permitiu que o Brasil passasse a ter posições mais contundentes, uma influência maior na agenda da nutrição global. Isso porque, como nós tínhamos a política, nós representávamos ideias no cenário internacional numa base muito sólida, não em termos de coisas que nós achávamos, mas em termos de coisas de que já eram definições políticas dentro do Brasil, como, por exemplo, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, a necessidade de tratar a má nutrição em todas as suas formas, com ações que concomitantemente se dirigissem ao combate à obesidade, também a desnutrição infantil, toda a agenda regulatória em relação à promoção da alimentação saudável, uma outra ação, a alimentação escolar com produtos minimamente processados e de compra local. Foram várias influências na agenda internacional, uma voz muito sólida, porque elas representavam decisões e políticas que já existiam no Brasil. O primeiro deles é a própria existência da política. Em 99, quando a primeira edição é publicada, ela organiza o conjunto de temas, de agendas e prioridades numa política pública. E isso é importantíssimo no sentido da estruturação das ações e da força dessas ações. Pela primeira vez numa política pública brasileira, o direito humano à alimentação adequada é colocado como um eixo. Isso é fundamental para tudo que aconteceu depois disso, no sentido de a sociedade brasileira e o Estado brasileiro reconhecerem a alimentação como direito e se organizarem para tornar esse direito algo concreto e real na vida das pessoas. No momento em que o Estado brasileiro, a agenda de segurança alimentar e nutricional não tinha uma âncora, não tinha um locus, a PNAM toma para si esse chamado e tem uma das suas diretrizes como a questão da organização, da garantia da segurança alimentar e nutricional. Já na segunda edição, há um avanço importantíssimo de uma situação onde se caracterizava principalmente ações ligadas a uma abordagem mais clássica da saúde pública, com programas verticais. A PNAM entra de uma maneira muito mais importante para dentro do Sistema Único de Saúde, colocando como a sua primeira diretriz a organização da atenção nutricional. Isso é fundamental no sentido da organização das ações, da formação dos profissionais no âmbito do SUS e na própria sustentabilidade e efetividade das ações. E isso sem perder o referencial intersetorial, o referencial da segurança alimentar e nutricional. Então, nesses 20 anos, há uma evolução importantíssima relacionada à agenda. A PNAM, ela é a política central dessa ponte entre as duas dimensões, da segurança alimentar e nutricional.
É a PNAM que leva para dentro da agenda da segurança alimentar e nutricional o olhar da saúde, da multideterminação, os impactos das diferentes decisões na saúde, tanto das pessoas, mas também das coletividades. E, por outro lado, a PNAM também é responsável por levar para dentro do Sistema Único de Saúde esse olhar ampliado da alimentação, para que as ações dos profissionais, a organização dos serviços, não se limite a ver e atuar sobre a alimentação apenas do ponto de vista biológico. Então, esse diálogo entre as partes, a PNAM é a grande interlocutora, ela é a grande agente desse diálogo entre as partes. E isso é muito claro, por exemplo, no papel que o Guia Alimentar para a população brasileira tem, quando ele coloca para os profissionais de saúde que a alimentação ela é multidimensional, que ela só é possível de fato se os sistemas alimentares forem saudáveis e sustentáveis. Coloca a dimensão da cultura, coloca a dimensão do patrimônio, do cotidiano, dos ambientes alimentares. Então, esse é o grande papel da PNAM, fazer a ponte, mas não uma ponte abstrata, uma ponte muito concreta para que a segurança alimentar nutricional se expresse nas ações de saúde e que a saúde esteja expressa no conjunto das outras políticas e dos outros campos de ação da ação. A responsabilidade do Estado na garantia do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional, antes mesmo da emenda constitucional, na qual se viabilizou e se garantiu esse direito na Constituição Federal, enfatiza e explicita a intersetorialidade como elemento fundamental e preponderante para as ações de alimentação e nutrição e os agravos nutricionais no país, que variam ao longo do tempo, se tornam mais complexos ao longo do tempo. Se tivermos que trabalhar como um marco essencial, foi a propositividade, o engajamento que a política de alimentação e nutrição teve em relação à construção do sistema de segurança alimentar, da política de segurança alimentar e nutricional e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com isso, uma maturação, um amadurecimento das relações e interações intersetoriais nos colegiados que constituíam o Sistema Único de Segurança Alimentar. A PNAM, ela é a face mais concreta, mais evidente de contribuição do SUS para o sistema de segurança alimentar e nutricional, tornando muito clara e inegável a relação entre saúde e nutrição para a garantia dos direitos sociais e da proteção social no país. Ao pensar e operar a estratégias de formação em serviço, considerando a formação tão diferenciada entre profissionais e gestores de saúde, bem como a diversidade de vivência e de experiência que esses profissionais têm na rede. Isso é um grande desafio para qualquer política, considerando ainda mais uma política para um país da dimensão do Brasil. Tanto é que desde a primeira versão da PNAM, a formação é uma diretriz transversal a todas as outras diretrizes, ações e programas que integram a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e que se propõe desde então ao enfrentamento dos agravos nutricionais, tanto em sua complexidade, abrangência e dinamicidade ao longo do tempo, em razão das mudanças que ocorrem no perfil alimentar e nutricional da população. Nesse período, diferentes estratégias e muitos recursos técnicos e financeiros foram investidos em formações especialmente direcionadas aos profissionais da atenção primária à saúde. Mas isso segue ainda como um desafio em razão do tamanho do país e da magnitude em número de profissionais e da rotatividade que se tem entre eles para garantir essa formação de forma mais abrangente. Nesse sentido, eu acredito que o fortalecimento da relação entre ensino e serviço, entendido aqui o serviço como o SUS, é essencial para dar sustentabilidade e adequação à formação dos profissionais, tanto aqueles nas faculdades e universidades que serão potenciais profissionais que vão integrar o SUS, como aqueles que já estão na rede de serviço. Nessa perspectiva, pode-se pensar que a formação visando a atenção nutricional cresceu bastante e tem um impacto razoável. No entanto, é preciso que se fale que a formação com foco na gestão pública, na gestão do SUS, na especificidade da sua organização,
na organização de processos de trabalho, nas formas de execução e implementação dos seus programas, políticas e ações, ainda são muito incipientes, principalmente e fundamentalmente no âmbito da gestão municipal. Nesse sentido, é necessário desenvolver projetos de fomento, de pesquisa, ensino e extensão, que atuem em formação e serviço, no sentido de que essas formações dialoguem com as especificidades e desigualdades e iniquidades regionais, que são bastante diversas, tanto em termos de regionalidade, como em termos de condições sociais, econômicas, culturais, administrativas, técnicas e financeiras. Então esse é o grande desafio que se impõe para qualquer uma das políticas do SUS, mas especificamente para a política de alimentação e nutrição. Aumentar a resolutibilidade e a efetividade das ações que são desenvolvidas no âmbito do SUS é o objetivo principal, mas sobretudo se conseguir formações de profissionais que apontem no sentido da redução das iniquidades existentes entre a população, entre regiões, entre municípios e entre estados, no sentido de que se garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável e o direito de contribuir para o direito à saúde preconizados na Constituição Federal. Ela ter sido, desde a sua primeira edição, uma política pública que esteve atenta e orientada pela melhor evidência científica disponível. É uma política que acompanhou a transição alimentar e nutricional da população brasileira e, assim, ela soube apontar alguns caminhos efetivos no sentido da promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional. Então, eu considero que foi e é uma política pública que resultou em um conjunto de práticas e de experiências que, de fato, impactaram a organização do cuidado em nutrição para dentro do setor saúde e que estimulam movimentos e respostas de outros setores que estão relacionados à temática da alimentação e da nutrição. A PNAE é uma política que é produto do pensar e do agir de diferentes atores sociais, que historicamente se comprometeram e que se comprometem com a defesa do direito humano à alimentação adequada e do direito à saúde. Então, as suas raízes, elas precedem a criação do SUS e elas se fundamentam na reforma sanitária brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma política que tem acompanhado os desafios da construção e da consolidação do nosso Sistema Nacional de Saúde. Assim, eu penso que a PNAE, ela tem e teve a importância de trazer e manter na agenda da política de saúde esse compromisso com a produção de um cuidado que leva em conta essa dimensão tão fundamental da vida, que é o comer, e tudo que ele significa, tanto para a saúde individual, como para a saúde coletiva e, mais recentemente, no debate da saúde planetária. São vários marcos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Acho que um deles, e fundamental, foi pautar os programas e ações com base no direito humano à alimentação adequada,
trazer a questão da segurança alimentar e nutricional como princípio fundamental. A PNAM também se posicionou perante a política de segurança alimentar e nutricional, trouxe o papel do SUS em toda essa política de Estado. Um outro marco importante, legado, é a questão da organização da atenção nutricional no Sistema Único de Saúde, com um conjunto enorme de profissionais que fazem um trabalho lindo em todo o país, é muito lindo de ver. Também uma relação muito boa entre estados, governo federal, municípios, todo um trabalho. É uma política viva, né? Nós temos o prazer, né, de falar que o conjunto de equipes que passaram pela coordenação de alimentação e nutrição, eles sempre vieram um fortalecendo o trabalho do outro, e isso aí é muito, muito importante, o que foi feito. Um outro marco, um outro legado é o financiamento, o repasse de recursos para programas, ações, carimbado na nutrição, que ajuda muito o fortalecimento da temática da organização da atenção nutricional no SUS. E os guias alimentares, não dá para não falar, né, a importância dos guias, a importância de avançar na agenda regulatória. Então, não é um marco só, são vários. Tenho muito orgulho de ser uma das pessoas, das milhares de pessoas que implementaram e contribuíram para a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Uma política baseada em evidências, né? Só isso já é um processo que ela se alimenta das pesquisas do país, das análises, para a orientação da própria política e dos programas e ações dela derivadas, como também todo o processo de implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição subsidia novas pesquisas, grupos de pesquisas, a questão dos bases de dados, de ter dados públicos transparentes, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, ESUS, o acompanhamento do Bolsa Família, permite que vários grupos de pesquisa analisem essas bases de dados. Também há uma excelente, assim, no nosso ponto de vista, claro, relação entre a gestão e a academia, né? Então, são vários encontros para subsidiar as tomadas de decisão. Um outro processo muito importante é que, além dos próprios programas de sua implementação serem base para estudos e análise, a Coordenação de Alimentação e Nutrição promoveu vários editais fomentando pesquisas direcionadas para aprimoramento da PNAM, para aprimoramento das suas ações e programas, e isso é fundamental, né? Nós estamos agora olhando para frente, pensando em pesquisas relacionadas à economia da saúde, como a alimentação saudável pode melhorar a questão de redução da mortalidade, né, de mortes. Então, todo esse trabalho de estudos prospectivos, todo esse trabalho aprimora a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e, ao mesmo tempo, fomenta a pesquisa, né? Então, é uma relação ganha-ganha muito interessante. Eu acredito que o desafio da PNAM para os próximos 20 anos é ampliar, expandir as suas ações para que toda a população tenha acesso às ações de alimentação e nutrição no Sistema Único de Saúde, com garantia de equidade e integralidade no cuidado. É muito importante também garantir um financiamento federal adequado para as ações de alimentação e nutrição, financiamento federal, estadual e municipal. Também é um grande desafio seguir investindo em pesquisas nacionais para que a PNAM continue sendo pautada pelas evidências científicas. Muito importante é incorporar indicadores de avaliação de desempenho das equipes de saúde nos municípios atrelados à alimentação e nutrição, para induzir que as ações de alimentação e nutrição aconteçam no Sistema Único de Saúde em nível local, com destaque importante para a obesidade, para que de fato a obesidade saia da invisibilidade e nós possamos ter algum sucesso na reversão do quadro das doenças crônicas. Muito importante garantir a promoção da alimentação adequada, né? Valorizando o profissional nutricionista na equipe multiprofissional, para que a promoção da alimentação saudável esteja na rotina das equipes de saúde. Outro ponto importante é garantir que os guias sigam sendo implementados e disseminados, que os guias alimentares possam ser indutores de políticas públicas em todos os setores, da produção até o consumo de alimentos. Que a PNAM também possa seguir induzindo as discussões dos impactos dos sistemas alimentares na saúde e na nutrição da população brasileira. Outro desafio importante é a formação de lideranças em nível local e dos conselhos de saúde, para empoderar os gestores locais na execução, na implementação de ações efetivas para melhorar as condições de saúde e nutrição da população brasileira, para que de fato a PNAM possa continuar sendo um exemplo internacional. A PNAM implementada é a contribuição do setor saúde para a segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação adequada.